Olá, tudo bem com vocês? Como estão aí? Vamos lá começar mais uma live hoje. Vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre como isso pode te ajudar na sua vida, no seu dia a dia, nos seus negócios, com a sua família, com a educação dos seus filhos. E por que tantas pessoas estão falando sobre isso, né? Por que tem muita gente fazendo mentoria? Por que tem muita gente falando de treinamentos, de imersão? Por que será que as pessoas, esse bichinho do autoconhecimento pegou as pessoas, né? Vou chamar a Raquel aqui e a gente começar. Olá, Oi, como está? tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Tava aqui falando com a turma já, pra gente. O que nós vamos falar hoje, né? Sobre autoconhecimento e por que esse bichinho pegou as pessoas e por que tem tanta gente falando sobre isso, né? Imersão, mentoria, treinamento e um bocado de coisas. E por que é tão importante para o nosso dia a dia, por que é tão importante para a nossa vida, para a nossa empresa, que diferença que faz, como é que isso mudou a nossa vida, né, Raquel? Eu acho que o negócio ficou mais latente depois da pandemia, né? Porque na pandemia, eu acho que pode-se dizer que foi uma benção, de certa forma, para o universo, para as pessoas, né? Que o universo deu, porque todo mundo teve que parar. Então, assim, é lógico que a gente não vai entrar no mérito das perdas, que isso realmente é muito triste, tudo, o número de pessoas que morreram na pandemia e tal. Mas não é sobre isso. É sobre a obrigatoriedade, a força do universo sobre as pessoas, fazendo com que todos parassem, inclusive o planeta. O planeta teve que parar para respirar. E aí, nesse momento de ter que parar, todo mundo teve a companhia de si próprio. Então, por mais que tenha família, marido, filhos, você teve que parar e viver um momento trancado dentro da sua casa, com a sua família, mas no momento em que você estava trancado, você com você mesmo. E aí deu esse boom, né, do autoconhecimento, deu esse boom na internet e, consequentemente, começou a chegar as informações de todos os meios e mecanismos que existem para as pessoas se cuidarem, se tratarem. Então, o que é bom para mim não necessariamente é bom para a Nath, né? Cada um agora não tem mais aquela desculpa de falar, eu não gosto disso. Mas se você não gosta disso aqui, não, beleza, tem isso aqui. Qual que você quer? Porque é vasto, né, as ferramentas que tem hoje. É muito grande. Não tem mais aquela desculpa de, ah, não, eu não quero, eu não vou, eu não. Não tem jeito, não cabe mais isso aqui. É, exatamente. E a pandemia nos deu essa oportunidade, né, da gente fazer o que a gente quisesse da nossa casa, né? Muitas pessoas, depois de um momento de desespero, precisou de se reinventar, precisou de se descobrir, precisou de ver o que iria fazer para poder continuar a vida de uma forma diferente, né? E aí, com isso também, as pessoas também entraram num mundo de doenças, de depressão, de não saber administrar a própria casa, de não saber lidar com os filhos dentro de casa, de não saber lidar com a empresa, com funcionários em home office, com funcionário que não sabia, às vezes, mexer com a tecnologia, com pessoas que tinham que fazer reuniões online e não sabia como é que isso se funcionava, né? Então, sempre que acontece algo ruim, existe algo bom que a gente possa aprender com isso, né? E uma das coisas que esse processo de autoconhecimento traz pra gente é essa mudança de visão, de não só enxergar o lado ruim das coisas, mas enxergar uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de fazer diferente daquilo que a gente já estava acostumado, né? Então, foi muito doido tudo isso que aconteceu, mas a gente aprendeu muito com isso, né? Eu acho que se você for pensar numa escala global, antes era tudo muito mais difícil, porque a gente não tinha esse boom de internet que traz
informações para a gente de qualquer lugar do mundo. Mas agora, com esse boom que deu a internet, esse espaço, essa liberdade que a gente tem de comunicação, de levar e trazer conhecimento, de agregar valores, não tem mais por que as pessoas continuarem paradas, vivendo aqueles mesmos ciclos. Porque quando você não olha para suas questões, você fica naquele viés rodando. É igual o hamster, né? A Débora usa muito isso, uma amiga minha, que é como se você estivesse dentro da gaiolinha do hamster. Ele vai correndo e fica naquele ciclo ali vicioso de girar, 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 mas não sai do lugar, porque ele não parou. Então é aquele negócio, você não parou para olhar para suas questões. E quantas dores a gente tem que atrapalham a gente no trabalho, porque a gente não tratou, atrapalha no relacionamento, atrapalha para emagrecer. Eu sei, agora tá magrinha, tá bonitona e tudo. Atrapalha a gente para conseguir manter a atividade física rigorosamente. Você está sempre fazendo, né? Sempre. Tudo bem quando não dá, a gente, né, tem que ter essa flexibilidade. Mas você tem a disciplina, tá buscando a palavra. Você tem a disciplina para aquilo. E você hoje está no estado que você está e na condição que você está, porque você se trabalhou. E aí você pode até falar mais sobre isso, né? Como foi seu processo? Sim, você entrou num assunto assim importante e agora há pouco vindo para cá acabou de me ocorrer uma coisa. Boa tarde, Noel, seja bem-vindo. Acabou de me acontecer uma coisa ali, né? Uma cliente falando comigo e assim muitas fichas caíram com um áudio dela, porque ela me disse o seguinte: eu mandando mensagem para ela, é uma cliente minha de constelação, eu mandando mensagem para ela para saber como que ela está, e ela pegou e me respondeu assim: eu fico muito feliz de saber e de ver a sua preocupação comigo, de ver que você gosta de saber notícias minhas, de saber se eu estou bem, né? E aí eu falei, gente, aí eu peguei e fui responder ela justamente sobre isso, né? Porque isso faz parte do meu propósito. Eu estou vivendo o meu propósito. E, e tudo isso que eu faço, se não servir o meu propósito, não vai fazer sentido. Que foi isso que as pessoas começaram a entrar em desespero em um determinado momento da pandemia, porque as pessoas estavam perdidas sem saber para que veio ao mundo. E aí, quando você está perdido sem saber disso, você não sabe o que você vai fazer da vida quando você perde o chão, quando você perde os trilhos ali, ó, você está trilhando num caminho e de repente você precisou de mudar de rota e você não conhece o caminho, se você não tem firme o seu propósito, o que você vai fazer no mundo e a forma como você vai servir as pessoas aqui, você não tem, você fica perdido. E aí, eu entendo e eu sei da dificuldade que é quando a gente tem que entrar no processo de autoconhecimento, que a gente tem que olhar para algumas questões nossas, porque realmente dói mesmo. Realmente não é fácil você olhar e falar e se ver numa situação que você fala assim, nossa, mas eu tinha essa dificuldade, nossa, mas eu tenho esse problema, nossa, mas isso dói muito em mim. Né? Não é uma coisa fácil mesmo de se fazer, só que é algo que liberta, né? E aí, servir as pessoas, seja da forma com que você vai fazer no seu trabalho, seja vendendo um produto, né? Seja vendendo um serviço, seja lá a forma com que você vai servir, trabalhar, ou que seja sendo mãe, sendo só esposa, querendo somente estar dentro de casa cuidando dos filhos, seja o que for. Se você não se conhece, você não consegue conhecer outras pessoas. Você não consegue ajudar as pessoas naquilo que você não foi ajudado ainda, né? Você só conhece o outro quando você conhece você mesmo. E aí, quando você conhece você mesmo, você entende aquilo que te limita, aquilo que te faz parar diante de um sofrimento, aquilo que te faz parar diante de uma forte emoção. Então, fica muito mais fácil você lidar com as pessoas quando você busca o seu autoconhecimento, você conhece você. Fica mais fácil você lidar com o seu relacionamento, fica mais fácil você educar os filhos, porque rapidamente você consegue perceber por que está tão difícil, talvez, de educar o filho A ou o filho B, porque são diferentes. Fica mais fácil você lidar com a gestão de funcionários ali dentro da empresa. Fica mais fácil você manter uma disciplina de treino, de dieta, porque você sabe os gatilhos, os seus gatilhos. Você sabe quando é que alguém vai tocar na sua dor ou você sabe quando você está prestes a sair do trilho. Então,
Ah, pode falar. Você falando isso me lembrou de uma das dinâmicas, né, que a gente aplica e que a gente já viveu. E que é uma das dinâmicas mais simples. A Márcia que entrou aí, a Márcia Satélite. Márcia Satélite, saudade. Você sabe que ela é um satélite, né? Você pensa nela, ela te liga. A captação dela é assim, de longa distância. Que Mas bom. aí o que acontece? É uma das dinâmicas que a gente fez, que aparentemente é uma dinâmica muito simples, eu acho que você vai lembrar desse caso. Foi uma das dinâmicas que mais me parou, porque eu percebi na dinâmica que antes de tentar e antes de ver que eu já tinha conseguido, eu travei. Então, quando a gente começa a trabalhar as questões e a gente trabalha essas emoções, né, com dinâmicas de alto impacto emocional em treinamentos como os que a gente dá, qual que é o objetivo? É você não parar nisso, exatamente nesse ponto que vai não permitir que você dê o próximo passo. Então a gente estava fazendo aquela dinâmica do sapinho. Eu olhava para o negócio tipo, eu fiquei no super foco. Eu não enxergava mais nada, só enxergava o sapo na minha frente. E aí eu olhando aquilo ali, eu respondendo quem já tinha conseguido que estava atrás, olhando pra minha cara, tipo assim, cara, você já respondeu, a resposta é essa. E eu ficava, não, não vou conseguir, não, não vou conseguir. E eu já tinha conseguido. E eu lá, não, não vou conseguir, não vou conseguir. E eu fui ficando por último. O pessoal foi indo, foi indo, foi indo. Até que chegou uma hora que eu falei assim, tá bom, é ridículo a resposta. Mas eu vou lá tentar. Então, quer dizer, o medo de não conseguir quase me impediu de tentar. E o medo de não conseguir uma coisa que eu já tinha conseguido. Eu já tinha achado a resposta da dinâmica, mas eu paralisei na frente daquela situação. E isso foi muito forte para mim, porque você traz para a vida. Quantas coisas que eu já tenho as respostas na minha vida, quantas coisas que eu busco a resposta, eu já tenho a resposta, não enxergo que eu já tenho essa resposta e paraliso para não conseguir, achando que eu não vou conseguir. É muito Essa dinâmica forte isso, né? e é muito doido, porque eu lembro direitinho dela, eu fui uma das pessoas que conseguiu fazer primeiro, que passou primeiro assim, né? Eu acho que entre as 5 ali primeiras. Mas eu lembro que eu ouvindo, eu falava assim, não, É é ridículo. muito óbvio, deve ser isso. Falei, deve ser coisa de outro mundo, não deve ser isso. E eu falei, gente, mas se não for, eu já tinha tentado umas 2 vezes, 3, não era outra coisa, porque a primeira coisa que me veio era a certa. Aí depois eu fui entrando no negócio, tipo, deve ser coisa de outro mundo, outra coisa que Tá eu, muito né? fácil. Tal que era óbvio. E tava certo. E aí, quanto que a gente precisa, fica esperando que outras pessoas nos vêm e falam assim, olha, o óbvio tá na sua cara, é só você fazer, você falar. E às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A gente ouve muito isso. Porque a gente acha que o que a gente tem que fazer para atingir o próximo nível é coisa de outro mundo, é coisa de outra é tipo assim, ó, o que aquele fulano tá fazendo que ele conseguiu chegar lá, que eu não faço para conseguir chegar, né? Só que a gente fica tentando arrumar coisas que na verdade é o básico e que às vezes tem que vir outra pessoa e falar assim, olha, faz o básico, só faz bem feito. E às vezes observa o que está óbvio, né? E foi muito boa aquela dinâmica mesmo e abriu muita mente, assim, pra gente... Porque eu tinha um negócio assim, ó. Gente, assim, ó, deve ser coisa que outra a pessoa tá fazendo, deve ser um negócio, ela deve ter feito um curso muito foda, ela deve ter feito um treinamento muito foda que eu ainda vou fazer para me conseguir fazer o que ela faz. E a gente Não, reconhece a nossa habilidade, né? De ser a gente coisa. olha para você ver o tanto de reflexão com uma dinâmica simples. Você pode pensar nesse aspecto, você pode pensar no aspecto também de que quantas coisas são simples na vida da gente, que a resposta está literalmente na cara e que a gente quer complicar ou quer buscar algo extraordinário no que é simples. E aí a gente para e esbarra naquilo ali porque a gente está esperando que seja algo muito difícil, porque a gente tem a crença de que a vida tem que ser difícil. E a vida nem sempre tem que ser difícil, a vida pode ser leve.
né? A caminhada, ela pode fluir com leveza. E a dinâmica é para mostrar exatamente isso, porque a resposta era ridícula. Qualquer pessoa acerta aquilo ali, mas na mente da gente, o cérebro da gente sabotando a gente ali, né? Ativando os gatilhos mentais que a gente tem, vira e fala: não, tá muito fácil, tá muito simples, não é assim, é algo maior, é algo extraordinário. E o negócio era ridículo. Simples. E uma das coisas dessa dinâmica que a gente vê no mundo é sobre o ouvir. Eu fiz essa dinâmica na primeira edição da imersão Mulher com Vida que eu fiz, né? E aí você percebia que as pessoas que tinham dificuldade, que estavam demorando para conseguir entender a dinâmica e acertar, eram as pessoas que mais tinham dificuldade de ouvir. As pessoas que falam, às vezes fazem, mas não sabem escutar. E aí você olha assim e fala, cara, que coisa, né? Como é que você quer ajudar as pessoas e como é que você quer servir no mundo se você não consegue escutar os outros? E às vezes não é nem só escutar o outro, é escutar a própria voz, escutar a própria vontade, aquilo que faz sentido para você. Tem pessoas que não sabem. Você pergunta assim, ó, qual que é o seu maior sonho? Ou então, qual que é o seu propósito? A pessoa não sabe, porque ela não se conhece. Ela não sabe sentar, calmar e falar assim, agora eu vou me ouvir. Não é? Então, assim, às vezes uma dinâmica simples que você faz num treinamento, que você faz uma coisa que é fora do seu mundo, te destrava de uma forma que você olha assim que talvez não, que sozinha eu não dava conta. Que às vezes até as pessoas falavam, e geralmente as pessoas de casa falam, né? O tempo inteiro. Mas a gente não escuta. Aí você vai para um treinamento, você olha assim e fala, nossa, todo mundo falava isso, mas eu nunca tinha prestado atenção. Então, essas dinâmicas que a gente faz com esses treinamentos, essa dinâmica de alto impacto, nos possibilita esse destravar, né? O destravar do ouvir, o destravar do falar, o destravar do sentir, o destravar financeiro, o destravar de relacionamento. A Raquel É me porque tempo e ela sabe que eu só escutava nas mentorias. Dificilmente eu abria a câmera para falar, porque eu tinha uma dificuldade imensa de conversar, né? Não é isso, Raquel, você lembra? E aí, isso, o que me ajudou? Esses treinamentos, esse processo de autoconhecimento, porque eu tinha medo de falar, eu tinha vergonha de falar, mas por quê? Porque eu achava que eu tinha que falar certo, e eu tinha medo de falar uma coisa errada. E o que é certo e errado, né? E aí a gente entra nos gatilhos e nos julgamentos, né? O tanto que o ego atrapalha a gente. Porque se você for pensar, nada mais é do que um ego. Alecrim dourado. Por que você, né? As pessoas vão lá preocupar se você está falando certo, se você está falando errado. Então, assim, é o ego que fica ali o tempo inteiro ruminando na cabeça da gente. E eu acho que a virada de chave que eu tive com os treinamentos que eu fiz, né, e no meu processo de autoconhecimento, que me fez e que me trouxe hoje virar uma treinadora e dar treinamentos, a minha virada de chave foi exatamente essa. A mente não me domina, eu domino a minha mente. Então, quando a mente vem borbulhando, falando aquela vozinha lá na cabeça, ah, não, isso, aquilo outro, você fala, opa, peraí, não, aqui quem manda sou eu, não é você mais que manda em mim. Então, você muda o jogo, você muda o jogo todo da sua vida. Você inverte o processo, cara, é muito bom isso. É muito bom. E aí isso serve para tudo. Tipo, você está numa empresa, num local de trabalho, uma pessoa está com uma energia que não está muito vibrando como você, mas aí ela vem e fica querendo te provocar alguma coisa, você olha para aquilo ali e você ignora no nível, mas você ignora no sentir, não é um ignorar racional, porque você já sabe controlar as suas emoções, você já sabe perceber o que é seu e o que é do outro, e aí você para de pegar o que é do outro e deixa com ele o que é dele, e segue com o que é seu. É essa dinâmica que Esse muda. controlar a emoção, eu vou contar para vocês aqui um episódio que aconteceu no sábado passado, que assim, eu já sabia, mas eu vivi na pele e eu podia ter certeza do que eu estava falando realmente funcionava. Eu participei de um campeonato do CrossFit agora no sábado, interno aqui mesmo em Rio Verde. E aí, nesse campeonato, eu peguei e falei pra minha dupla, assim, pro meu parceiro, falei assim, olha,
O povo que vai estar lá, no nosso nível que nós estamos aqui, tudo é mais foda do que nós. O povo é bom para pegar peso, o povo é bom para fazer aeróbico. Vamos fazer o seguinte, vamos divertir? E eu vou te falar um negócio, não esquenta com exercício, com técnica, não. Porque o que vai mandar na hora, na arena, vai ser o seu controle emocional. Vai ser o equilíbrio emocional. Então, vamos entrar de boa? Vamos nos divertir, que aí lá a gente vê o que faz, que a gente consegue resolver. E ele falou assim, não, mas eu precisava de aprender. Eu falei, esquenta não, fulano. Isso aqui é assim, assim, assim. Vai lá e faz. Vamos cumprir o nosso combinado aqui. Então, você não é de ver que nós ficamos entre os três colocados na categoria mais alta que tinha? Que eu olhei assim e falei, você viu que deu certo? Nós entrávamos na arena, assim, numa tranquilidade, nada de nervosismo, e a gente brincava, a gente brincando ali na fila para entrar, porque quem já participou de alguma coisa de competição sabe como é que é a tensão ali. E quando você pisa dentro da arena, o negócio fica assim. Eu falei, relaxa, vamos divertir e controla a sua mente. Não deixa a sua mente te parar. Oi, Lucas, seja bem-vindo. E aí a gente brincou desse jeito. E o negócio deu certo. E o negócio funcionou. Então, para que serve esses treinamentos? Para que serve o controlar a emoção? Para que serve o autoconhecimento? É nesses momentos onde você está sendo colocado numa... Prova, né? Hã? A prova, quando você está sendo colocado à prova. Quando você está no campo de batalha, que você está no meio de uma forte emoção, ou quando você se depara com uma situação que você nunca viveu e que ali você tem que ter uma decisão rápida. Você tem que tomar uma decisão que você não tem tempo de perguntar, você não tem tempo de parar para pensar, você não tem tempo de falar assim, olha, vou pedir ajuda pro meu pai, vou pedir ajuda pra minha mãe, vou pedir ajuda pro meu mentor. Ali, às vezes, você não vai ter tempo. Então, é nesses momentos que o processo de autoconhecimento, que você se conhecer e aprender a controlar suas emoções num momento de forte emoção, você vai saber como lidar. E aí, esse final de semana eu tive a prova disso, de que, tipo, Tudo eu muda. sei Tudo que muda. funciona, entendeu? Porque primeiro a Funciona. gente tem que ver, né? E, é, e aí você começa a ver, tipo, cara, às vezes a gente tá no caos, né? Você entra naquele sentimento, eu tô no caos, e o que eu faço agora? Você consegue superar o caos, você consegue romper essa barreira. Mas é treinamento, e aí entra o que você tá falando, tipo, o CrossFit ele te ajuda a treinar para uma atividade física, né? Mas você tem que ter disciplina, você tem que ter frequência, né? Você tem que ter controle emocional, você tem que ter força, você tem que ter agilidade. Existe um monte de requisitos para você conseguir exercer essa atividade específica. E na vida, o cérebro da gente é a mesma coisa. Você tem que treinar o seu cérebro para ter autocontrole, você tem que fortalecer sua mente, você tem que ter disciplina com ela. Então, quando você começa a trabalhar dentro do autoconhecimento, você começa a treinar a sua mente. E o processo de treinar a mente é o mesmo de se treinar numa atividade física. Né? O controle que você tem que ter. E a atividade física tem hora que ela te exige muito. E ela te leva no seu limite, na exaustão, te leva naquele sentimento assim, meu Deus, eu não vou conseguir, tá muito. O treinar a mente é para você se treinar para a sua vida, para que ela flua com leveza diante de uma situação de pressão. Foi o que você fez. Tava ali na arena, todo mundo pressionado, coração na boca. Vocês conseguiram fazer com que o negócio fosse leve. E isso te levou até o pódio. Olha isso. Pensa nesse. Não, até arrepiei. Pensa na força disso. A leveza que você conduziu a coisa te levou ao pódio. Sim, É sim. incrível isso. Foi, Incrível. ó, depois que passou, porque aí terminou a última prova e a gente sentou lá de fora para recuperar, que a gente tava morto. E aí começaram a chamar as pessoas. O nome da nossa dupla era A Conta Tem que Fechar. Aí que eu escutei A Conta Tem que Fechar, eu falei, mentira, não é possível, não é possível. Aí eu olhei assim, eu comecei a rir, mas numa felicidade, tipo assim, ó, deu certo, funcionou, é o que eu sempre falo, eu treino os atletas do CrossFit que vão para competição, eu já fiz 2 treinamentos de dinâmicas de alto impacto com eles, Uhum. e o que eu bato na tecla é controle
suas emoções. Não deixa a sua mente te parar. O seu corpo consegue. Você só precisa confiar. E não deixa a mente te parar. E há pouco tempo atrás eu vivi uma situação também na competição que eu pude ver o contrário. A gente estava em trio e eu vi que a mente de uma das pessoas que estavam competindo comigo paralisava ela. Era nítido. Eu falava assim, a pessoa tá deixando o medo se te parar. E parava. Então eu vivi as duas experiências. Então o controle emocional, ele, assim, ele te ajuda a viver de uma forma leve. Ele te ajuda a se divertir, te ajuda a aproveitar as situações, independente do que você esteja vivendo, da melhor forma. A olhar as coisas com outros olhos e não simplesmente enxergar a dificuldade do negócio, né? Porque eu tinha dois caminhos. Ou eu falava assim, ó, já perdi, porque aqui tem gente muito boa, melhor do que eu, que tem não sei o quê, que já ganhou não sei o quê. E simplesmente vou lá só para poder falar que eu fui, né? Tá. Aí já onde que entra o ego fala assim, não, eu vou porque eu não posso ficar de fora. Ou eu falava, eu vou fazer o meu melhor. E o tempo inteiro eu falava pra ele, vamos fazer o nosso melhor? O nosso melhor a gente não sabe qual que é, mas nós vamos fazer. Nós vamos dar o nosso melhor. E foi um mega, assim, foi um destravar. E atividade física, às vezes a gente, que é o que você estava falando aí, Raquel, a gente vai fazendo as coisas na atividade física e de repente você vai cansando, você fala assim, eu não dou conta, né? Que é o que você tá falando. Aí não é o seu corpo que não tá dando conta. É a sua mente que tá te parando. E a sua mente mente. Se você fala assim, ó, parou, chega, e permite que o seu corpo continue, você vê que você consegue. E aí como é que você faz? Você destrava. Mas você destrava porque no seu corpo você não parou. Você fez mesmo sabendo que em algum momento você teve medo ou você achou que não ia conseguir. Então, às vezes, o corpo te destrava a mente. Mas você precisa saber como fazer isso. Você precisa treinar e ter esse autoconhecimento de saber como é que você pode fazer isso. Quando você para e percebe isso, que é você fazer o seu melhor, isso também te traz leveza. Porque o seu melhor não é o melhor do outro, é aquilo que você consegue fazer naquelas condições que você tem naquele momento. Então, essa frase eu acho muito legal. Faça sempre o seu melhor, né? Acho que é Mário Cortella que fala. Então, faça sempre o seu melhor. Não importa qual seja o seu melhor naquele dia. Ah, mas isso quer dizer que eu vou ter que fazer melhor do que ontem? Não, você tem que fazer o melhor que você pode nesse dia, nesse momento, nessa hora. Então agora a gente está aqui na live, a gente está falando, né? A gente está. E esse negócio de falar, vem muitas coisas, a gente vai ter que fazer outra live para falar disso. Vem muitas coisas, né? Principalmente no caso da mulher, da ancestralidade feminina. Depois a gente vai ter que fazer uma live sobre isso. Mas aí, o que acontece? Esse virar e falar assim, poxa, o que eu tenho de melhor para entregar hoje? Não importa se a outra pessoa vai achar que aquilo é o melhor ou não, mas é o meu melhor de hoje, de agora. É o que eu tenho de melhor para entregar agora. E isso serve para tudo, inclusive na atividade física. Então tem dia que você vai estar morto, o seu desempenho de um dia não vai ser o mesmo do anterior, mas você não vai comparar com o dia que você entregou o seu melhor. Você vai comparar com hoje e falar, poxa, o que eu posso fazer de melhor hoje, dentro da forma que eu estou hoje? E a atividade física traz isso também, né? A gente percebe as sabotagens diárias da gente, você reflete ela na atividade física, é impressionante. A mente, o que você tem de gatilho mental para se sabotar na vida diária, no relacionamento, na profissão, no que for, você vai perceber o mesmo movimento dentro de uma atividade física. É impressionante. É impressionante. Você falou algo no começo sobre a questão do emagrecimento, né? Eu passei por um processo agora de emagrecimento e assim, nunca foi tão leve na minha vida emagrecer. Eu sempre tive os meus altos e baixos nesses processos de emagrecimento. E de janeiro para cá, eu vivi uma experiência diferente. E, gente, assim, o autoconhecimento me ajudou, assim, primeira coisa, eu precisei de um endócrino, sim, precisei de um nutricionista, precisei de fazer atividade física, precisei. Mas tudo isso só funcionou porque eu tive equilíbrio. Eu soube ponderar o que era importante para mim e eu soube controlar as minhas emoções. Eu soube controlar quando eu tinha vontade de comer alguma coisa. E quando eu realmente
tinha que fazer algo, porque eu tinha que fazer, mas às vezes estava difícil, eu aprendi a fazer isso com leveza. Então, nesse processo de emagrecimento que eu vivi, nunca foi tão leve, mas porque eu fui trabalhada emocionalmente, eu aprendi a controlar as minhas emoções para aprender a me controlar na vontade de comer, aprender a não me parar na atividade física, aprender o Diego entrou aqui, o Diego é o nosso coach, um dos nossos coaches lá do Cross, né? Aprender a pular caixa, essa semana eu aprendi a pular caixa no nível que eu tinha voltado, aí de repente agora eu pulei com menos medo, porque é um medo que eu tenho de pular caixa. Então, o equilíbrio e o controle emocional que eu tive nesse processo que eu vivi de emagrecimento agora foi fora da casinha. Mas eu fui treinada, eu só pude viver isso agora, nesse momento, porque eu passei por um processo de treinamento, um processo de controle de emoções que me permitiu fazer isso com leveza. Porque era muito difícil para mim ver alguém comendo um pacote de doce e eu lá não comer nada. Porque eu falava, não é possível, eu mereço, né? Começou a treinar a mente, né? Aí quando você começa a treinar a mente, você consegue treinar o corpo, você consegue treinar outras coisas. Sim. Então o processo começa aqui, né? Começa aqui. E é uma escolha, né? É o que eu falo para todo mundo. Primeira coisa que você tem que fazer é escolha. Porque se você escolhe, você vai criar. E às vezes você não sabe o caminho. Você não sabe quem vai ser a pessoa que vai te ajudar, você não sabe como é que você vai conseguir. Mas se você escolher, vai aparecer. Vai aparecer tudo. É só você dar o passo, que depois o chão vem. Precisa ter uma escolha. Então, a minha escolha nesse momento era: eu precisava emagrecer e eu precisava de uma qualidade de vida que estava ficando difícil para mim. Então, eu fiz uma escolha. E as coisas foram acontecendo e foram acontecendo. À medida que eu fui emagrecendo, eu falei: opa, corpo, tá bom assim? Então não vou parar. Esses dias mesmo voltei no retorno da minha médica e a gente tá com uma dificuldade lá, que eu vou até relatar pra vocês aqui, que é perder gordura em estoque. Eu tô gastando energia, mas eu não tô eliminando gordura. E ela me fez uma proposta de fazer uma dieta que muita gente conhece como low carb, né? E eu sempre julguei o tal do low carb. O que acontece? Quando você julga, você paga a língua. Ela falou assim: Nath, você não deve estar metabolizando carboidrato, você deve estar metabolizando gordura. Ou seja, você precisa comer gordura para emagrecer. Parece estranho, mas é assim que o meu corpo está reconhecendo. E aí eu peguei, olhei para ela assim e falei assim: olha, agora é só para frente. Para trás não vai dar mais. Então eu vou fazer o que tiver que ser feito. Porque eu fiz uma escolha. Entende? Então o que eu fiz? Vamos fazer. Tem que fazer isso, não tem? Se a estratégia traz sucesso, então vamos fazer a estratégia que tem que ser feita. Gosto? Não. Mas às vezes eu tenho que deixar de fazer o que eu quero para ter o que eu preciso, né? E o processo de autoconhecimento é isso. Treinamentos é isso. O que você tem que fazer? Abrir mão do que você quer. Ah, eu queria muito, tá? Tipo, curtir o meu domingo lá com a minha família, de boa, e não queria estar fazendo meus treinamentos. A gente passa, às vezes, 5 dias num treinamento longe da família, 6 dias, 7 dias com viagem, né, Raquel? Eu Eu vou já abrir cheguei. minha família para poder. Eu já cheguei. Hã? Eu já cheguei a ficar 11 dias em 11 treinamento. dias. Então, assim. Então, se a Aí você gente. vai falar assim: ah, é bom? É bom. Mas, assim, é muita coisa, ainda mais treinamento de alto impacto, que a gente trabalha todas as nossas emoções. Então, você imagina 11 dias intensamente, de 9 até meia-noite, 1 hora da manhã, você trabalhando suas emoções, olhando para você. É massacrante. Então, é fácil? Não, não é fácil. Mas vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, porque a gente destrava muito. É. Às vezes, no primeiro momento, tá fazendo o que você quer, tá difícil ali, porque é privação de sono, é muita coisa. É dinheiro que você tem que investir, é filho que você tem que arrumar para poder ficar com alguém. É menino que adoece, porque em época de treinamento, menina adoece, marido briga, amor. Então você tem que saber administrar isso, né? Só que a gente abre mão do que a gente quer para ter o que a gente precisa, né? E essa questão, por exemplo, eu falei um negócio agora que me lembrou de algo também, né? Essa administração de marido, filhos, o tanto que o processo de autoconhecimento ajuda, né? Porque a gente aprende a lidar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E eu achei legal você falar isso porque eu vi o vídeo do Modesto, gente. Hashtag sou fã do Modesto, tá? Mas eu assisti o vídeo que você postou com o Modesto e o Modesto falando tanto que foi bom para vocês como casal, né?
você se tratar. E eu achei até assim engraçado ele falando, que ele fala, homem não olha para esses trem, homem não se trata. Tá errado, tá, gente? Homem tem que se tratar também. Mas, de fato, quem começa o tratamento e o treinamento é a mulher. Então, nesse jogo da vida, né, o benefício vem para a família toda. E a mulher é como se fosse o portal, né? Porque assim, ó, o homem vai para os treinamentos, mas ele vai através da mulher. A mulher abre portas, que foi isso que o Modesto falou. Foi importante, ele foi, mas primeiro eu precisei ir. Eu precisei ir para ele reconhecer a minha postura diferente, porque não foi em falas, foi em postura. Ele reconheceu a minha postura e então ele falou assim: eu também vou, né? Só que eu precisei de mostrar para ele por que era importante ele ir. E às vezes a gente é essa porta, a porta de entrada para os homens vir com a gente, né? As mulheres falam assim, muita esposa chega em mim e fala assim: mas meu marido não vai, mas meu marido é isso. Fala, olha, começa você e começa a mudar a postura, porque as coisas vão mudando. Só que você tem que começar. Não adianta esperar que seu marido vai junto com você nesse primeiro momento. Ele não vai, né? Ontem, inclusive, a gente estava numa reunião da igreja, ele começou a falar umas coisas assim sobre mim, que eu olhei e falei assim, que isso, né? Nem eu me reconhecia o que ele estava dizendo. Tipo, que muita coisa do que ele fez e está fazendo hoje foi porque ele falou bem assim, porque eu ajoelhei, eu pus o joelho no chão, rezei, e ele viu que aquela alminha, ele usou assim, ele viu que aquela alminha estava ali e ele achou que ele devia fazer também. Então eu olhei assim e falei, tudo bem, eu reconheço isso, mas isso são respostas, gente, de que a gente tem, que a gente tá mudando, que a gente mudou e que isso é importante para ele, é importante para o nosso casamento, é importante para os nossos filhos, né? Então, mas eu precisei começar. 2 anos depois foi que ele começou e foi no primeiro treinamento comigo, né? A Raquel Pois lembra? é, a fala é exatamente essa, né? Muda que tudo muda. Não tem como você mudar e movimentar, porque a vida é movimento. Então, se você começou a movimentar, não tem como quem está ao seu redor não movimentar também. E não tem como a sua energia não ser contribuição para as pessoas que estão com você, mesmo que elas não vá ao Roberto, hashtag sou fã do Roberto também. Ó, pra você ver as ligações, o Roberto é lá de Fortaleza, Nath. Conheci ele no EFT. Então, e ele é um que tá devendo fazer live e tô combinado de fazer comigo também. Então você vê que o negócio vai, e aí um é contribuição para a energia do outro, e o negócio vai linkando e vai fechando, né? As coisas estão todas ligadas, não existe ponta solta. As pontas tudo se conecta, né? De uma forma ou de outra, tudo se conecta. Mas, Nath, como a gente já está aí com quase 50 minutos de live, Vamos. você podia falar do seu treinamento, que vai acontecer aí em Rio Verde, depois eu falo do meu e a gente encerra. E E marca o. vamos lá, né? A gente está falando aqui de dar o primeiro passo, né? E nós vamos fazer alguns treinamentos para justamente dar esse primeiro passo. Aqui em Rio Verde, Goiás, eu vou fazer uma imersão no dia 8 de setembro. Esse é exclusivamente presencial. Tem outras coisas que a gente faz aqui que é online, mas esse treinamento é um exclusivo presencial para quem está aqui em Rio Verde, no dia 8 de setembro, a partir das 9 da manhã. É um treinamento, é uma imersão para você começar a olhar para você de uma forma bem leve, para você começar a olhar para as suas questões, para aquilo que está te machucando, ou aquilo que você quer destravar na sua vida, de um jeito diferente, né? E hoje, até hoje, tá com o valor de primeiro lote, que é só R$ 397. A partir de amanhã, eu já vou virar segundo lote. E aí, eu quero te convidar para estar aqui comigo, para vir, para me chamar aqui, que eu te passo todas as informações. Você pode parcelar esse valor no cartão da forma que ficar melhor para você. Mas é um evento muito gostoso, já é a terceira edição. Todo mundo que faz destrava demais a vida financeira, destrava o relacionamento e destrava a si mesmo, que é o primeiro passo, né? Que é esse autoconhecimento. Oi, Guta, saudade! Que é destravar a própria vida, né? Que é o primeiro portal que a gente abre, né? E aí depois as outras coisas vão vindo com o tempo. Então, me chamem aqui, deixem um comentário,
Me manda mensagem no direct que eu explico como é que vai funcionar. É muito bom. Só vem, dá o primeiro passo que depois as outras coisas vai acontecendo naturalmente. Agora é você, Raquel. Eu falo a mesma coisa, assim, gente, vai no evento da Nath, que realmente eu tenho certeza que é muito bom. Não tem como ser ruim, que eu conheço ela e eu treinei junto com ela, né? Então é isso aí. Aqui em Belo Horizonte eu vou fazer um treinamento, Raiz da Prosperidade. Então vamos olhar para suas raízes, aonde que começa a prosperidade. Porque a prosperidade ela não é só sobre dinheiro, ela é um conjunto de coisas que te leva a ter um sucesso financeiro que você tanto almeja, mas não começa no dinheiro. O dinheiro é o fim, né? Essa que é a verdade. Então vem olhar para você, vem olhar para suas questões, vem dar esse primeiro passo, vem transformar, se transformar, para que você possa atingir e alcançar aquilo que você de fato deseja, aquilo que você almeja, vem romper a sua barreira interna para você chegar onde você deseja de fato e possa viver o seu propósito de vida, o seu verdadeiro propósito de vida, seu Ikigai, né? Então, aqui em BH vai ser dia 21 de setembro, um dia também de treinamento. Estou também com as inscrições abertas, então quem quiser me chama no direct, que eu mando o link para poder vocês se inscreverem. Pode ser parcelado até 12 vezes no cartão. Então não perca essa oportunidade, porque quando você perde a oportunidade, você perde para você. Não é sobre mim, é sobre você, né? Então é um passo que você deixou de dar na sua vida. E é isso. Vamos fazer mais lives, que eu acho que tem sentido a gente falar dessa questão aí, que eu acho que é muito importante da voz, do feminino, né? De quantas vezes que a gente foi calado nessa vida. E, e é isso, pessoal. Manda o aviãozinho, sigam a Nath, manda o aviãozinho dessa live, distribua aí para o pessoal para levar informação e conhecimento para mais pessoas. Se foi bom para você, distribua para que seja bom para outros também. Nath, obrigada. Foi ótimo fazer essa live com você. Muito Gratidão. bom. Nós temos que fazer pelo menos uma por semana, eu acho Vamos, válido. vamos Obrigada. sim. A gente marca. Gente, Beijo grande. Beijo no Modesto. pode deixar, docinho. Tchau, tchau, Lu, tá? Tchau.